Olá, gente, tudo bem? Como vai? Espero que todos vocês estejam indo muito bem. Que bom que você está sintonizado, que você está aqui juntamente conosco nesse momento para aprendermos mais da palavra de Deus, para aprendermos mais sobre crescimento espiritual. Eu tenho certeza de que este momento é um momento que vai nos ajudar bastante a entender algumas coisas importantes para a nossa vida e através desse aprendizado nós podemos crescer na palavra de Deus. Então você que está aqui, você que está chegando agora, você que está entrando nessa transmissão, nesta live, que você possa compartilhar, você deixar o seu like, né? E se você tiver alguma dúvida, que você também possa estar escrevendo aí para que nós possamos responder todas as dúvidas concernentes ao seu crescimento espiritual. Nós estamos aqui para ajudar você. Nós estamos falando sobre esse tema maravilhoso, né? Que é um tema muito importante. Você vai ver aí na tela. O nosso tema é este: a vida que você sempre quis e que Deus sonhou para você. Você pode ter certeza de que Deus sonhou algo muito especial para você. E através desse sonho que Deus tem para minha vida e para a sua vida, eu tenho a certeza de que Ele sonhou algo que vai trazer grandes benefícios para a sua vida espiritual, que também vai estar repercutindo na sua vida terrena, na sua vida secular, tá bom? Então, antes de nós iniciarmos aí esse tempo de aprendizado, vamos orar. Eu gostaria de convidar você nesse momento para orar juntamente comigo e através da oração nós possamos estar juntos, firmes e firmados naquilo que Deus quer para a nossa vida, tá bom? Vamos orar? Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, bendizer o Teu nome, saber que tudo que o Senhor tem preparado para nós neste dia é um dia que o Senhor fez e o que está preparado nós vamos receber vindo do Senhor. O que não é do Senhor caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Mas nos ajude, nos capacite, nos oriente a vivermos o melhor do Senhor para nós nesta terra, através do crescimento espiritual. Obrigado a Deus por cada vida, obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso. Pedimos a sabedoria e a tua orientação, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém, amém. Glória a Deus. Então, nós estamos já na lição número 4, tá bom? Então, na lição 4, nós vamos aprender hoje um dia de cantoria, a prática da celebração, a prática da celebração. Nós vamos estar aí na, 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 no decorrer desse assunto, nós vamos aprender sobre celebração. E C.S. Lewis, você viu aí, tá aí, ó, alegria é coisa levada a sério, é muito a sério no reino de Deus. Você pode ter certeza disso, que é coisa muito, muito séria, né? É uma coisa que a gente precisa estar aprendendo a viver todos os dias, né? Então que você neste momento de ensinamento você possa entender quantas vezes eu e você nós estamos acostumados a viver depressa, preocupado com os minutos, com as horas, com as tarefas, com as atividades, e muitas vezes nós estamos tão preocupados com o nosso compromisso que esquecemos de que nós precisamos sair da rotina para estar desfrutando de uma celebração com Deus. E é uma coisa que eu posso dizer para você aí sem medo de errar: quando eu e você nós passamos a viver muito em rotina, tarefa, atividades, compromisso e tudo mais, eu tenho certeza que a gente esquece de um lado muito importante da nossa vida, que é o lado espiritual. E nós precisamos aprender através de um dia de cantoria, saber que durante o dia, independente da situação que eu e você possamos passar durante esse dia, nós precisamos sempre estar celebrando a Deus, celebrando as coisas que Deus tem nos dado. Então, quando nós entramos nessa rotina, quando nós entramos nessa categoria de dividir os minutos, você pode estar ou vivendo, ou você pode estar esperando para viver. E aqui entra algo muito interessante na nossa vida. Quando nós damos muito mais crédito à rotina, às atividades, às tarefas, aos compromissos e todas as outras coisas que a gente vê no nosso dia a dia,
eu vou dizer para você que isso vai trazer para mim e para você algo muito interessante. Pode ser que o meu ego se infle por conseguir fazer as tarefas. Só que quando eu estou fazendo todas essas tarefas, entrei na rotina, entrei em todas as coisas que o mundo me oferece e eu cedo a essa tentação, o egocentrismo, por eu ter dado conta, por eu conseguir dar conta em muitas tarefas, o egocentrismo vai fazer com que eu observe que a derrota da alegria estava muito mais perto do que eu estava imaginando. Sendo que a alegria é algo que está no coração de Deus, é algo que vem de Deus, é algo que você precisa estar experimentando. E quantas vezes aqui o Walker Percy, ele diz num diálogo chamado TED o seguinte: o eu cheio de si mesma, né? De mim mesmo ou de si mesmo. Então é uma coisa muito interessante, é uma coisa que a gente precisa aprender no nosso dia a dia, porque o que acontece? Nós precisamos aprender que a alegria ela ocupa uma posição central no plano de Deus para os seres humanos. Então, independente do que possa estar acontecendo, veja bem o que eu estou dizendo para você nessa hora, veja bem o que eu estou falando, a alegria ocupa posição central no plano de Deus para os seres humanos. E é nessa frase que eu acabei de dizer para você, é nesse ponto em que nós vamos estar detalhando toda a nossa a lição de hoje. Então vale a pena refletir uma coisa muito importante. Reflita com você agora aí comigo, reflita isso. Olha só, a alegria está no coração do próprio Deus. Eu e você, nós não fomos criados para viver na tristeza, para viver desanimado, para viver frustrado, desapontado, derrotado ou qualquer outra coisa. Você foi feito para adorar a Deus e através dessa adoração a alegria possa fluir do seu interior e aí sim fluir rios de água viva. Olha que coisa linda, irmãos. Isso é fantástico, isso é coisa maravilhosa para a minha vida e para a sua vida. Né? E nós temos que entender essa situação. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar aqui hoje é exatamente esse: nosso alegre e bom Deus. Nosso alegre e bom Deus. Nosso alegre e bom Deus. Deus é alegre, irmãos. Deus é maravilhoso, né? Então, eu quero falar aqui para você sobre Chesterton. Chesterton disse o seguinte: nos escritos de Chesterton, permeia a ideia de centralidade da alegria no caráter de Deus. Veja bem, está aqui Chesterton dizendo o seguinte, que a ideia de centralidade de alegria no caráter de Deus, ele faz esse é o plano para a humanidade. Então, Chesterton, esse cara aqui, ele fala exatamente isso. Ele fala que a alegria é para estar disponível, ela está disponível para toda a humanidade. Olha só que coisa interessante, irmãos. E isso aqui é uma verdade. A alegria está disponível. O fato é, eu e você queremos esta alegria? É isso que a gente tem que entender, tá bom? Olha só, então, vamos ler aqui algo muito importante, né? Vamos pensar um pouquinho sobre a alegria e como nós poderíamos reescrever Gênesis em alegria, na forma da alegria, né? E veja bem, antes de nós falarmos de Gênesis na alegria, será que a gente poderia ver se a forma de escrever Gênesis de uma forma mais séria, uma forma mais não tão alegre, como ficaria Gênesis escrito de uma forma não tão alegre? Vou dizer aqui para você. Então, olha, no princípio, às 9 da manhã, Deus teve de sair para trabalhar. Preencheu um formulário para separar a luz das trevas, pensou em fazer estrelas para embelezar a noite e planetas para encher os céus, mas achou que daria muito trabalho. Além do mais, pensou, isto não é atribuição minha. De forma que resolveu ir embora,
mais cedo e dar o dia por encerrado. Então, olha só que coisa aqui, irmãos, olha só. Então, olhou para o que tinha feito e disse: dá para o gasto. No segundo dia, separou as águas da terra seca, e ele fez toda a terra seca plana, nivelada e funcional, de forma que, observem bem, a terra inteira parecesse o estado de Idaho. Pensou em criar montanhas, vales, geleiras, matas e florestas, mas decidiu que não valia o esforço. E Deus olhou para o que fizera aquele dia e disse: dá para o gasto. E Deus fez uma pomba para voar pelos ares, e uma carpa para nadar nas águas, e um gato para engatinhar sobre a terra seca. E pensou em fazer milhares de outras coisas e outras espécies de todos os tamanhos, formas, cores, mas não conseguiu se entusiasmar por nenhum outro animal. Na verdade, nem gostou muito do gato. Sem contar que estava quase na hora do último telejornal, de forma que Deus olhou para tudo que tinha feito e disse: dá pro gasto. E no final de semana, Deus estava mesmo exausto, de forma que soltou um belo suspiro de alívio e disse: graças a mim é sexta-feira. Esse é um salmo escrito não com tanta alegria. Você percebe aqui que, se fosse Deus falando, você ia ver algo muito interessante. E essas coisas que a gente vê aqui, a gente pensa assim: puxa, é muito coloquial, muito formal, muito estranho uma linguagem dessa. Mas veja bem que Gênesis foi escrito e, pelo contrário do que eu acabei de ler aqui, Deus disse Deus, olha os refrões que aparecem em Gênesis. Disse Deus, e assim foi. E tudo havia ficado muito bom. Então, quando Deus escreve Gênesis, Deus ele começa a mostrar para nós o senso de alegria que ele tinha ao descrever como foi feito toda a criação. E Deus, ele nos entusiasma a experimentarmos essa alegria. É por isso que é um dia de cantoria. Hoje é um dia de você se alegrar em Deus, né? Então, Deus, ele é o ser mais feliz do universo. Mas você pode estar pensando assim: mas ele é Deus, né, Dinei? Ele é Deus e ele pode, né, se alegre. Mas não se esqueça que esse Deus feliz e alegre entregou Jesus para morrer numa cruz, para que eu e você pudéssemos experimentar essa mesma alegria que o Deus do universo hoje desfruta juntamente com o seu Filho e juntamente com o Espírito Santo. Deus conhece o sofrimento, ele sabe o sofrimento. Mas, olha só uma coisa interessante, Deus conhece o sofrimento, mas não permite que o sofrimento venha subjugar a alegria que nasce em seu coração em todo o tempo. Mas olha só que coisa interessante, a reação de sofrimento de Deus, a reação desse sofrimento de Deus, ou até mesmo quando eu penso que Deus deve ter ficado muito sentido ao enviar Jesus para morrer numa cruz, para resgatar o homem do pecado, foi exatamente aí que Deus entendeu esse sofrimento, porque ele viu o mundo caído, ele viu o mundo mergulhado no pecado. E aqui eu quero abrir um parênteses para você, e dizer algo muito importante. Talvez hoje a sua vida não esteja boa. Talvez hoje você esteja passando por grandes dificuldades. Talvez hoje você esteja enfrentando grande enfermidade. Talvez hoje a sua vida não esteja tão boa. Mas eu quero dizer para você que Deus conhece o seu sofrimento, porque Ele é o dono da alegria. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é Deus. Ele sabe que esse sofrimento que você está passando é momentâneo e que a alegria vai brotar no seu coração. Creia nisso. Creia nesse ponto. A alegria, escreva isso, se você puder escrever, escreva isso. Gente, a alegria é o seu destino eterno. Deus é o ser mais feliz do universo, porque a alegria é o seu caráter básico.
A alegria é o seu caráter básico. Olha só que coisa linda e maravilhosa. Alegria é o seu caráter básico. E não tem como, gente. Não tem como, né? Não tem jeito de mudar toda essa história, né? Então, olha só, eu vou passar aqui para você, de C.S. Lewis, exatamente isso aqui, ó. A dificuldade das pessoas não está no fato de sermos felizes demais para o gosto de Deus, mas de não sermos felizes o suficiente. De sermos felizes o suficiente. Gente, é exatamente isso que eu e você nós precisamos entender. Nós precisamos começar a pensar no seguinte: será que eu sou feliz o suficiente para realmente estar aí pleno da alegria do Senhor? Né? Olha só, Lewis Smedes diz o seguinte: deixar de experimentar alegria é deixar de experimentar a razão da própria existência. Né? É exatamente isso. É deixar você deixar de experimentar a razão da própria existência. Se você hoje está me ouvindo, eu quero dizer para você, se você hoje está me ouvindo falar, se hoje você está acompanhando essa live, é porque Deus te ama e te deu mais um dia de vida. Então, se alegre. Olha só o que Paulo fala em Filipenses não, Filipenses 4:4. Ele diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, o quê? Alegrem-se. Alegrem-se, irmãos. Outra vez vos digo, alegrem-se. Né? Nós falamos aqui, nesse primeiro ponto, sobre algo muito importante, nosso alegre Deus. Agora vem o segundo ponto, que é alegria e gratidão. Alegria e gratidão. Isso é muito importante a gente entender certas coisas. E eu vou contar aqui para você uma experiência que não é minha, mas é a experiência de uma pessoa que está neste livro, que eu achei muito interessante essa perspectiva que essa pessoa tinha e teve da vida, né? Eu vou contar para você aqui a história de uma pessoa que estava com câncer. Uma pessoa adquiriu câncer, uma pessoa muito amiga, né, do autor do livro, e eles eram amigos desde a infância, desde o seu tempo de infância. E esse amigo pegou um câncer, né, foi acometido por um câncer e ligou para ele dizendo: olha, eu fui acometido por um câncer e realmente a situação é muito difícil, provavelmente eu não viva muito tempo, talvez eu não consiga mais fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, isso levou eles a um estágio de tristeza muito grande. Mas Deus, ele é maravilhoso, Deus é o dono da alegria, que em meio a toda essa situação de ser acometido pelo câncer, este homem foi até mesmo curado por Deus. Só que aconteceu alguma coisa, nesse tempo de acompanhamento, ele precisou fazer um exame, e esse exame deu de novo uma evolução muito maior e uma evolução muito mais catastrófica para a vida dele com relação ao câncer. E ele ligou novamente para essa pessoa e disse: olha, agora realmente é o fim, chegou o fim, e eu não sei mais o que fazer, a velocidade que o câncer voltou é agressivo demais, eu tenho poucos dias de vida, né? E para mim o tic-tac do relógio hoje parece que eu começo a contar com muito mais valor. E essa pessoa que recebe essa notícia, é o amigo dele, fica totalmente tristonho, fica triste, chora, né? Mas de repente o que acontece é que o médico volta a ligar para ele novamente e diz para ele: olha, aconteceu um erro aqui, o laudo que nós passamos para você é de outro paciente, você não tem o câncer, você está curado e você vai viver por muito tempo. Então, aqui o que a gente precisa entender é que muitas vezes as circunstâncias do nosso dia a dia podem tirar o nosso dia de cantoria, pode tirar a tristeza do nosso coração. Mas confie sempre em Deus, confie sempre no Senhor, porque eu tenho certeza de que algo novo Deus sempre vai estar fazendo. Então, todo o tic-tac do relógio
é um dom de Deus. Se você viu aí, nós já estamos aí alguns minutos correndo, alguns minutos discorrendo dessa lição, vários tic-tacs do relógio já aconteceram e Deus nos deu a oportunidade de estarmos vivos. E é por isso que você tem que aproveitar a sua vida ao ponto de realmente dizer para Deus: obrigado, Senhor, eu estou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Né? E nós vamos também, dentro desse ponto, falar agora a necessidade da alegria para a vida espiritual, a necessidade da alegria para a vida espiritual. Eu quero contar aqui para você, eu quero falar para você alguma coisa importante do livro de Neemias. Neemias, capítulo 8, versículo 9 e 10, ele diz o seguinte, olha só, então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote, escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Mas nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este é dia consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeça. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Ou em algumas versões diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força e sempre será a nossa força. Isso você pode ter certeza na sua vida, você pode ter certeza aonde quer que você esteja passando, o que você estiver passando na sua vida. Dallas Willard, ele escreve o seguinte: fracasso em se alcançar uma vida de profunda satisfação tem por consequência fazer com que os atos pecaminosos pareçam bons. Nisso está a força da tentação. Em uma situação normal, nosso sucesso em vencer a tentação será mais fácil se formos felizes na vida. Excluir as alegrias e prazeres associados à vida corporal e à existência social é uma atitude não espiritual. Portanto, na verdade, pode ter o efeito de enfraquecer-nos em nossos esforços de praticarmos o que é certo. Então, aqui Dallas Willard, ele fala exatamente sobre a ausência da alegria produz fraqueza. Escreva aí, a ausência da alegria produz fraqueza. Então, como que eu posso começar a mudar a minha vida com relação a tudo aquilo que eu esteja passando e viver uma vida de cantoria? Então, vamos lá. Primeira chave para a vitalidade espiritual. Precisamos organizar a vida de forma que o pecado deixe de ficar bem em nós. Irmãos, é verdade. Então, aqui existe uma coisa muito importante. Qual é a atitude que te atrai para o pecado? Qual é a ação que você produz em sua vida que te atrai ao pecado? É nesse ponto que nós vamos falar, é nesse ponto que nós vamos tratar. Por quê? Porque toda atração para o pecado, que é uma fraqueza, destrói a sua alegria. E você precisa compreender isso, né? E quais são as atitudes que te atraem para o pecado, né? E eu vou dizer para você, nós precisamos assumir a responsabilidade pela nossa própria vida. Por que eu posso falar isso? Porque a minha vida, a minha própria vida, depende da forma como eu vou buscar a alegria. Como que eu vou buscar a alegria? Como que eu vou estar buscando essa alegria? E é isso que nós precisamos estar desfrutando e entendendo nos dias que nós estamos vivendo. Então, a responsabilidade da sua vida é sua. A responsabilidade, olha só, a responsabilidade de estar alegre também é sua, e não da outra pessoa, e não de atos que as outras pessoas façam para que você possa se sentir alegre. E dentro de organizar a vida de forma que o pecado deixe de ficar bem em nós, nós temos aqui uma coisa, nós precisamos entender, dentro de um dia de cantoria, a celebração estratégica. E o que é isso, irmãos? Isso aqui nada mais é que você precisa praticar disciplinas
ligadas ou que contemple a celebração. Se você ver aqui no Antigo Testamento, tudo era festa para o povo. Tudo era festa, né? Tudo era festa, tudo era motivo de festa. Então nós precisamos exatamente entender isso e ver isso e desfrutar disso. Todo dia precisa ser uma festa para nós, independente de qualquer coisa. Independente se eu estou bem, se eu não estou, se a vida está legal, se não está, se eu tenho dificuldades ou não. Por quê? Celebração espiritual, nós estamos falando aqui de celebração espiritual que produz adoração. Então, celebração espiritual significa fazê-las ao mesmo tempo em que se reflete sobre o magnífico Deus que nos tem presenteado com dádivas maravilhosas. Então, a celebração espiritual é exatamente isso, é o que eu preciso fazer hoje. Eu preciso, ao mesmo tempo, das situações que muitas vezes me cercam, que não são agradáveis, eu preciso entender que existe dentro de mim, que já está em mim, caso você seja convertido ao Senhor, já está em mim a vida perfeita, a vida de Jesus, que é vida de celebração e alegria todos os dias. E eu preciso celebrar isso. E a palavra de Neemias, esse termo, né, que nós lemos em inglês, holiday, né, quer dizer férias ou feriado, né, na tradução que nós podemos trazer aqui, holidays significa dias santos, ou seja, dias em que você vai criar disciplinas de abstinência para que você possa celebrar a Deus. Só que uma coisa que eu preciso falar para você, irmãos, e é muito importante isso, porque a nossa alegria não pode ser usurpada pelo hedonismo. Então, a verdadeira celebração é o inverso do hedonismo. Olha só que coisa interessante. E o que é hedonismo? Hedonismo significa exigir cada vez mais prazer. Aqui está dizendo que significa exigir cada vez mais prazer visando a gratificação pessoal. Hedonismo é isso, é a busca pelo prazer pessoal. E a alegria, eu vou dizer para você, a alegria que Deus pode dar para a sua vida, ela não é só sua, você pode compartilhar com ela. Ou pode compartilhar com outra pessoa, ou com uma outra, ou com alguém que esteja passando uma situação que não esteja em condições de ver uma verdadeira alegria. Quando nós celebramos, exercitamos a capacidade de ver e sentir a excelência nos presentes mais simples que Deus nos dá. Então, olha só, vamos pensar aqui, lembra que eu falei do tic-tac do relógio? Já passaram aqui 30 minutos. Quantos tic-tacs do relógio aconteceu? Então, o que eu estou dizendo aqui é assim, olha, celebre sempre, celebre várias vezes, celebre constantemente. Isso para mim está sendo um aprendizado, porque eu também não sei celebrar constantemente. Eu não sei ter alegria constante. Eu preciso praticar isso, eu preciso fazer com que o meu corpo entre numa disciplina espiritual que me leve a experimentar a alegria que vem de Deus. Mas como que a gente pode buscar essa alegria? Como que eu posso buscar essa alegria? Então tá aí, ó. Como se busca alegria? Primeiro lugar, comece agora, irmãos. Comece agora. É agora, comece a buscar alegria agora, comece a buscar a alegria nesse momento. Olha só que coisa linda, o salmista Davi dizendo para você e para mim, este é o dia em que o Senhor agiu, alegremo-nos e exultemo-nos neste dia, né? Alegremo-nos, né? E vamos ser felizes. Queridos, ontem foi o dia do Senhor, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, porque ontem foi o dia de alegria, mas hoje também, este é o dia em que o Senhor agiu, né? Vamos nos alegrar, vamos estar cada vez mais alegres. E aqui está dizendo, este é o dia, ou seja, não é amanhã nem depois, é o agora. Então, este dia
é o dia de cantoria. Vamos celebrar, vamos cantar, vamos dançar. E assim nós vamos estar desfrutando da celebração. Um erro que nós cometemos é achar que quando nós nos formamos, é um dia de alegria. Quando nós casamos, é um dia de alegria. Quando nós temos o nosso primeiro filho, é um dia de alegria. Quando nós estamos formando os nossos filhos, é um dia de alegria. Mas na verdade, queridos, na verdade, esse dia é o dia agora. Este é o dia feliz. Do jeito que você está, da forma que você está, triste ou não, alegre ou não, ferido ou não, alegre-se no Senhor, porque eu tenho certeza que este dia é o dia maravilhoso para você celebrar a Deus. É o dia de celebração porque ele agiu na sua vida e ele tirou a morte quando você entendeu que o sacrifício de Jesus é algo importante para você. Ele te livrou da morte eterna e te deu vida e vida eterna, né? Então, se você quer celebrar a Deus, é hoje. Comece hoje. Aí você pode estar pensando assim, pastor, mas o senhor não entende que existe tanta fome, existe tanta situação ruim no mundo, existem pessoas, guerras acontecendo, situações acontecendo, né? Existem violências, injustiça, mas, gente, isso sempre existiu e sempre vai existir. Mas isso não é motivo de a gente ficar triste e parado. Pelo contrário, isso tem que ser desafiador para você viver alegre e procurar em Deus, planos e projetos, meios para que Deus te use para mudar a história deste mundo, para mudar a história de pessoas, para mudar a história de pessoas que possam estar vivendo nessa situação. Agora, eu quero passar aqui para você a história de Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer. Esse camarada aqui, ele foi aprisionado em Flossenburg, né? E um dos prisioneiros que estava junto com Bonhoeffer, acho que deve ser essa tradução aí, esse nome é esquisito, né? Mas ele sempre diz assim, mesmo este camarada, estando aqui preso na prisão comigo, né? Ele parece espalhar uma atmosfera de felicidade e alegria sobre o menor incidente e de profunda gratidão pelo simples fato de estar vivo. Então, Dietrich Bonhoeffer é uma das pessoas que foram presas na época em Flossenburg, e ele passou esse tempo, só que na cadeia ele teve condições de estar alegre e ele passou isso para as pessoas que estavam ali. Então, a verdadeira alegria, escuta isso, a verdadeira alegria, na verdade, só acontece para aqueles que dedicam a própria vida a algo maior do que a felicidade pessoal. Eu vou repetir. A verdadeira alegria, na verdade, só acontece para aqueles que dedicam a própria vida a algo maior do que a felicidade pessoal. Isto é notório no caso de vidas extraordinárias. Irmãos, isso pode acontecer na sua vida, pode acontecer na minha vida, e vai acontecer a partir do momento que você entender que a verdadeira alegria só acontece para aqueles que dedicam a sua própria vida a algo maior do que a própria felicidade. Ok? A segunda coisa para você ter aí como buscar alegria é descubra um conselho de alegria. Descubra um conselho de alegria. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É uma das coisas interessantes. Valorize você. Valorize a sua vida. Valorize. Não passe a ser vítima de situações. Não passe a ser vítima de algo muito ruim. Não faça isso. Não perca o propósito pelo qual Deus te criou. Deus te criou para adorar a Deus, ser uma pessoa alegre e viver o melhor dele para você aqui na face da terra, né? Então, como que você então vai buscar um conselho de alegria? Para buscar um conselho de alegria, vá até pessoas que
tenham propósitos de Deus. Ou seja, pessoas com propósito. Qual é o erro, muitas vezes, que eu e você, nós comentamos? Né? Qual é o erro? O erro que muitas vezes nós comentamos é este. É de nós nos tornarmos vítimas. E muitas vezes encontrar pessoas que não são pessoas que transpassam alegria. Pelo contrário, são pessoas que muitas vezes elas vêm e tiram a nossa alegria. Então, todos nós somos obrigados a conviver com pessoas que destroem a alegria da vida. Isso você vai viver e vai conviver. O que fazer? Distanciar delas? Não. Esteja próximo delas, esteja junto delas, esteja com elas, né? Ame-as para que elas possam ver em você algum meio de encontrar a alegria que ela não tem e que você tem e possa ser compartilhado com elas. Agora aqui, tome cuidado quando você está perto de pessoas que não possuem as características de alegria, pelo contrário, destrói a alegria. Cuidado para você não se amoldar ou não se amoldem do jeito delas. Não se torne como elas, porque é muito ruim isso e é muito fácil a gente sentir isso e viver isso dessa forma. E olha só, o que eu e você precisamos fazer é o seguinte: nós precisamos estar ao redor, nós precisamos estar ao redor de gente que valoriza a vida, produz alegria, né? Por quantidades regulares e significativas de tempo. Queridos, é exatamente isso. Cerque-se de pessoas que são alegres, pessoas que tenham visão, pessoas que estejam ali firmes, pessoas que te animem, né? Pessoas que te animem, pessoas que façam algo para a sua vida. Eu tenho um amigo em São José, ele fez um vídeo hoje, no período do almoço, né, de uma palestra que ele participou, de um evento que ele participou. Ele postou ali, colocando um incentivo grande, agradecendo as pessoas que deram essa oportunidade a ele, e também ele falou palavras motivadoras. Eu até mandei depois um recado para ele dizendo assim: nossa, como você me motivou. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Que bom que você trouxe palavras de motivação. Isso me ajuda a continuar firme no propósito que Deus colocou na minha vida. Então, cerque-se de pessoas que são alegres, pessoas que te coloquem para cima, que façam você avançar e não regredir, ok? Aqui uma outra coisa importante, olha só, separe, como se busca alegria? Separe um dia por semana. Separe um dia por semana. O que significa isso? Dedique-se um tempo específico, para atos de celebração, para que você possa celebrar a vida como um todo. Isso é muito importante. Então, aqui uma outra coisa importante também para a sua vida e para a minha vida é a seguinte: e você precisa aprender isso. Procure dar tempo para você ser alegre. Isso aqui é interessante. Muitas vezes você é alegre, mas não está saboreando a vida. Você é alegre, mas não está saboreando a alegria, né? Então, o que você tem que fazer? Volte o seu coração ao Senhor, de forma a ter a consciência de que Ele é o doador de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Então volte para Deus e peça para que Deus te dê sabedoria para você saborear a vida dessa forma. E olha só que coisa fantástica, coisa maravilhosa para a minha vida e para a sua vida. E nós precisamos entender isso, como saborear a vida. Eu quero ler aqui para você, C.S. Lewis, ele coloca um demônio velho para dar conselhos a um jovem demônio. E ele escreve o seguinte: jamais se esqueça de que quando lidamos com qualquer prazer em sua vida, em sua forma saudável, normal e satisfatória, de certa forma, estamos em terreno inimigo. Sei que já ganhamos mais de uma alma pelo prazer. Mesmo assim, isso é invenção dele, não nossa. Ele criou os prazeres, até agora. Toda a nossa pesquisa não nos permitiu produzir nenhum.
Só o que podemos fazer é encorajar os humanos a pegar os prazeres que o nosso inimigo inventou em momentos ou maneiras ou medida que ele tenha proibido. Um desejo sempre é cada vez mais ardente por um prazer sempre menor é a fórmula. Pegar a alma do homem e dar-lhe nada em troca, isto é o que, de fato, alegra o coração do Pai. Então, olha só, é isso que temos que aprender. Então, nós falamos aqui, separe um dia por semana, né? Mas aqui você precisa fazer uma outra coisa também. Então, discipline, né? Desligue-se por uma semana. Desligue-se por uma semana. Irmãos, desligue a mente para encarar a vida sobre uma perspectiva bíblica, né? E a gente precisa entender isso. Mas olha só, voltando um pouquinho, eu acabei pulando aqui uma coisa muito importante ainda dentro desse tema, né? Eu acabei deixando um ponto de lado aqui, mas aqui eu vou voltar para dizer para você o seguinte: desligue-se por uma semana. Desligar-se por uma semana não significa que você não vai trabalhar por uma semana, que você não vai ficar você vai ficar sem fazer nada durante uma semana. Não é isso. Não é isso. Você precisa entender que desligar-se por uma semana é você simplesmente fazer com que alguns entretenimentos ou algo que você possa estar fazendo esteja atrapalhando você de sentir alegria. Então aqui uma coisa muito interessante que eu quero dizer para você. Nos Estados Unidos, em Detroit, um jornal ofereceu cerca de de $500 a 120 famílias. Um jornal de Detroit ofereceu $500 a 120 famílias com o seguinte objetivo: delas ficarem sem televisão ou sem TV por um mês. 93 rejeitaram as propostas, as outras 27 que aceitaram o desafio, eles relataram que a sua vida melhorou muito. Então, o meu desafio para você agora é desligue um pouquinho de tudo aquilo que pode estar atrapalhando você. Desligue tudo aquilo que possa estar atrapalhando a sua vida com Deus. Desligue a sua vida, desligue as coisas que possam estar realmente atrapalhando você. Desligue de coisas que possam estar fazendo com que você esteja perdendo o sabor da vida. Perdendo o sabor da vida. Então, se for a televisão, faça um propósito, desligue por uma semana e vamos ver no que dá. Desligue. Se for algum entretenimento de videogame, alguma coisa que possa estar tirando o seu tempo de alegria, faça um rascunho e procure agora realmente tentar verificar o porquê que você está perdendo a alegria. E eu vou dizer para você, pode ser que algum entretenimento da sua vida esteja sugando a sua alegria. Então remova literalmente o plugue da tomada e deixe-o parado por uma semana. Desligue tudo e dê tempo para você. Dê tempo para que você possa usar o seu tempo livre com quem você ama, tempo livre para você fazer as coisas que você quer. Aproveite para dormir mais cedo, aproveite para ler mais, né? E assim, o que acontece nos dias de hoje, irmãos? Eu quero dizer para você que, infelizmente, é algo assustador. É algo que muitas vezes vem para a minha vida e para a sua vida. A depressão está aumentando, a ansiedade está levando pessoas cada vez mais para a depressão e o suicídio aumentou-se muito em jovens. Isso é uma coisa real. Se você não tem ainda notícias, mas você pode perceber algumas notícias que possam vir pela internet, mas aumentou demais o número de divórcios só no estado de São Paulo.
O número de divórcios é muito mais do que o número de pessoas que contraem o matrimônio e permanecem firmes. Então, por que isso? Porque é exatamente isso, porque muitas vezes nós estamos tentando achar alegria aonde não tem alegria, onde a alegria não é suficiente para nos satisfazer. E muitas vezes nós estamos tendo dificuldades emocionais por causa disso. Porque eu estou buscando alegria aonde não tem alegria. Olha só que coisa, irmão. E é uma coisa que a gente precisa entender. É uma coisa que nós precisamos resolver entre a nossa vida, porque surge um grande desafio para nós. Qual é esse desafio? Esse desafio é que nós precisamos, como pessoas, estar preparados para poder ajudar outras pessoas a terem uma transformação completa e, ao mesmo tempo, parar de ficar cultuando a reclamação. Irmão, é fácil? Não, não é fácil. Mas nós precisamos entender que Deus pode mudar a nossa história. Deus pode mudar a nossa vida. E Deus quer mudar a minha vida e quer mudar a sua vida em todo tempo. E não existe outra forma a não ser nós estarmos buscando a direção de Deus. Então, irmãos, é exatamente isso, né? Procure se envolver com pessoas e procure, através da sua vida, transformar outras pessoas. E falar, e através da sua vida, mostrar para essas pessoas que a satisfação de estar alegre vem de uma fonte, que é Jesus. Vem de uma fonte, que é Deus. É isso que nós precisamos entender, ok? Agora sim, eu peço desculpa porque eu acabei deixando uma questão, um ponto para trás, mas agora já estamos no ponto certo. Então vamos lá. Discipline a mente para encarar a vida sob uma perspectiva bíblica, né? Nós precisamos disso, nós precisamos exatamente dessa manifestação, nós precisamos dessa situação, né? Então, olha só, o que nós estamos falando, que nós vamos falar aqui, né? É preciso uma boa dose de heroísmo para continuar celebrando o que merece, mesmo quando tudo sai um desastre de tão errado, né? Olha só, nós temos que buscar isso, nós temos que viver isso em todo o tempo. Eu quero ler aqui para você uma parte que fala sobre a igreja e a noiva, né? É uma das coisas que hoje pode estar tendo grande influência nos dias atuais, né? Então, veja bem, tá aqui, um diálogo, né, um texto em que a gente vai estar falando. E é uma coisa muito interessante, e você vai ver como que um desastre pode se tornar tudo muito mais humorístico e se você levar para o lado do humor, muda toda a sua história, né? Então diz assim sobre um casamento entre a noiva e ao entrar na igreja, né? A noiva estava pronta há horas, se não dias. Não lhes restava uma gota de adrenalina no corpo. A sós com o pai no saguão da recepção da igreja, enquanto prosseguia o desfile sem fim de damas de honra, deixou os olhos passearem pelas mesas abarrotadas de guloseimas finas. Meio distraída, provou alguns docinhos cor-de-rosas, amarelos e verdes. Em seguida, remexeu nas salvas de prata contendo um sortido de nozes e comeu as peças. Depois, foi a vez de uma ou duas bolinhas de queijo, algumas azeitonas pretas, um punhado de amêndoas enfeitadas, uma linguicinha espetada na ponta de um palito todo enfeitado, e os 2 camarões envoltos em bacon e uma torrada coberta de patê de fígado. E para ajudar tudo isso, encerra toda essa parte de comilança, isso é a noiva. Toma-se ali uma taça de champanhe. O que acontece foi que
Quando essa mulher, essa noiva, ela entrou para o templo, junto com seu pai, para adentrar ali o cortejo da cerimônia, né? Ela passou mal. E tudo que ela havia comido, ela colocou para fora. E acabou-se ali toda uma alegria, porque sujou os vestidos das daminhas, enfim, foi um estrago muito grande. E, para espanto das pessoas que estavam ali, né, ocorreu que, ao ver toda essa situação, o sogro e a sogra, eles começaram a dar risadas, a estar alegres. Foi um momento totalmente desastroso, e ali poderia ter acabado o casamento, mas eles começaram a rir, e eles começaram a mostrar ali que, ok, aconteceu, vamos continuar. E esse riso foi tão contagiante que toda a cerimônia foi contagiada pela alegria, que eles nem perceberam, né, o estrago que havia feito naquele lugar e naquele momento. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que depois de alguns anos, depois de 12 anos desse casamento, a noiva, né, hoje a esposa, todo ano ela faz um encontro com os familiares ali para celebrar o casamento. E o que eles mais celebram é o tempo de risada que eles davam e deram naquela época com tudo aquilo que estava ocorrido ali. Tudo poderia ter dado errado, mas por causa da atitude humorística do pai da noiva e da mãe da noiva, eles começaram ali a sorrir. O que aconteceu? Mudou-se toda a história. É lógico, não foi fácil, nem para um nem para outro, mas o casamento ocorreu de uma forma mais suave. A pergunta que eu faço para você é: como é possível tornar-se uma pessoa jovial em um mundo repleto de dor? Olha só, gente, uma coisa interessante. Ali a noiva poderia ter ficado desesperada. A noiva poderia ter ficado ali desesperada. E o que ela fez? Simples. Ela ficou tranquila, ela ficou de boa. E a mãe, o pai, né, o sogro e a sogra, eles controlaram a situação e mudaram toda a história daquela situação. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que nós podemos mudar toda e qualquer situação quando nós entendemos que, independente da situação que eu e você estejamos vivendo, a gente pode desfrutar de uma alegria. Olha o que diz Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Ele já imaginou se fosse isso que tivesse acontecido na sua vida ao contrair o seu matrimônio, né? E aqui esse texto ele fala exatamente disso, da noiva e do noivo estarem prontos. A alegria reservada para o povo de Deus é tão grande que a única imagem capaz de fazer justiça é da alegria entre a noiva e o noivo, entre a noiva e a igreja. O exemplo que eu dei dessa noiva que teve toda essa situação é exatamente isso, que a alegria, que a sua alegria como povo de Deus é essa imagem de passar esse senso de alegria, independente de qualquer coisa que você possa ter. Né? Um outro texto, Isaías capítulo 55, versículo 12, ele diz o seguinte, olha só que coisa bonita, vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as aves do campo baterão palmas. Meu irmão, olha só que coisa linda, não é verdade? Coisa maravilhosa, que nós precisamos estar desfrutando. E é isso que nós temos que fazer, olha só.
né? Vocês sairão com júbilo e serão conduzidos em paz. E o último versículo aqui que eu quero passar para você, Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4, ele diz o seguinte: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Irmãos, a antiga ordem já passou. O que significa isso, gente? Significa que vai chegar o dia em que nós vamos ter a nossa alegria totalmente transbordante, independente de qualquer outra coisa que possa estar tendo como agente externo, mas ainda não chegou esse momento de nós estarmos ali com Deus. Então, nesta hora, é importante você entender que, diante da dor, da tristeza, do choro, da lágrima, você precisa entender que tem um Deus que está alegre e tem no seu caráter essa gratidão. E essa gratidão é algo mais do que suficiente para que você possa entender como Deus quer fazer com que você esteja vivendo essa grande alegria. Então, não permita que pessoas, situações ou até mesmo qualquer coisa que possa estar na sua vida venha te impedir exatamente disso aqui, ó, de você ter um dia de cantoria, a prática da celebração. Irmãos, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor, porque tudo isso já passou, e ao passar a gente consegue entender que Deus está nos abençoando em todo o tempo. E isso é algo que a gente vai desfrutar lá na glória, nós vamos desfrutar de tudo isso, mas nós podemos fazer com que aonde nós estamos, a gente possa estar aí desenvolvendo esta alegria. E o que mais me chamou nessa lição, se você me perguntar, eu vou dizer para você, o que me chamou mais atenção nessa lição foi algo que disse o seguinte: desligue-se por uma semana. É tirar o plug da televisão, da tomada, é desligar o videogame, é desligar o computador, é desligar as coisas que você pode desligar para que você tenha uma qualidade de vida um pouco melhor. Eu tenho certeza de que você vai ter uma vida melhor quando você se desliga da televisão. Infelizmente, hoje, a gente está assim, nessas condições. Hoje a televisão, a mídia, ela não nos informa, pelo contrário, ela tenta nos desinformar cada vez mais. Ao invés de nos informar, ela quer nos desinformar. Isso é triste. Então, para que isso não ocorra, eu desligo a televisão e eu procuro fazer o quê? Eu procuro, através das notícias que eu recebo, eu procuro fontes e procuro estudar para ver se aquilo que está sendo dito é verdade ou não. Então, isso pode mudar a minha vida, isso pode mudar a sua vida. Então, meu querido, neste dia, que é o dia que o Senhor nos fez, vamos nos alegrar e celebrar nele, é exatamente o que nós precisamos estar desfrutando, é da verdadeira alegria. Se envolva com pessoas que sejam alegres, se envolva com pessoas que sejam felizes, se envolvam dia após dia nesse momento. E eu quero aqui, desculpa, eu estou gravando em casa, algumas coisas acontecem, de porta bater aqui, então peço perdão a vocês, mas queridos, é isso que eu quero deixar para você nessa lição, um dia de cantoria. Todo dia é dia de cantoria, porque este é o dia que o Senhor nos fez. Nos alegremos e vamos regozijar nele também. Vamos nos alegrar e nos regozijar nesse dia que o Senhor fez. Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Pai, nós glorificamos o teu nome neste dia, nós te bendizemos, nós exaltamos o Senhor em todo o tempo e sabemos que o Senhor tem algo especial para nos dar. Ajuda-nos, ó Pai, a desfrutar da alegria. Ajuda-nos, ó Deus, a desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Obrigado, Deus, porque sabemos que tudo que o Senhor tem para nós é algo que interessa a nós. E eu preciso ter a minha responsabilidade. A vida é minha, a alegria é minha.
e que eu possa desfrutar dessa alegria com sabedoria e paz. Me ajude a entender isso e ter alegria muito mais em minha vida do que nós estamos tendo hoje. Obrigado, Deus, abençoamos a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar você e que dia a dia você possa ver o melhor do Senhor aqui na terra, tá bom? Então, sempre lembrando, agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e nem ninguém. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor. Até breve, um grande abraço e na próxima aula continuaremos a falar sobre a vida que eu sempre quis, a vida que você sempre quis e que Deus sonhou para você. Deus abençoe, fique na paz e até breve, em nome do Senhor Jesus. Tchau, gente!